Viajar mais, gastando menos. Eu pensei em fazer um vídeo sobre esse assunto, porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo promocional do canal, porque esse é o meu principal mote, está lá escrito na bio do meu Instagram. E é também o que guia a produção dos meus conteúdos nas viagens. Vocês já devem ter visto aqui no canal diversos roteiros, né? Grécia, Itália, diversos vídeos em Portugal, né, que foi onde eu morei, Espanha, enfim, diversos destinos, né, que eu faço um roteiro, dou as dicas de que roteiro você pode fazer em cada cidade e às vezes em um conjunto de cidades, sempre podendo aproveitar ao máximo aquele destino, né, porque a gente nunca sabe quando vai poder voltar e gastando menos. E é super possível. E eu te falo, não precisa ser rico para viajar. Eu viajo desde sempre, desde quando eu era bem jovem, que ganhava bem pouco, mas eu sempre guardava um dinheirinho para poder viajar. E você pegando esses macetes, você consegue baratear muito sua viagem. Porque assim, muitas pessoas, elas não sabem organizar ou não têm coragem. Aí compram um pacote fechado, né? De qualquer agência e vai dentro desse pacote para o destino que quer conhecer. Só que muitas vezes você consegue fazer por conta própria, pela metade do preço, ou por 3 vezes menos, se você tiver informação. Então, assim, minha missão aqui é sempre levar informação para ajudar as pessoas a fazerem as suas próprias viagens e conseguirem realmente aproveitar ao máximo, né, cada destino que tem vontade de conhecer. Então, vamos começar a falar na prática como é que eu monto essas viagens, né? A primeira dica e mais importante é compre voos promocionais. Se você tiver flexibilidade no seu trabalho, porque eu sei que muita gente só pode tirar férias em julho, em janeiro, mas se você tem mais flexibilidade, fuja dos períodos de alta estação. E a alta estação, a depender do país, é diferente a época. Por exemplo, na Europa, de junho a agosto é altíssima estação, porque é férias lá, é verão. Então, na Europa, essa época é caríssima. No Brasil, a gente sabe que é final de dezembro, janeiro. Se você puder fugir dos destinos nesses períodos de alta, é o ideal, porque aí você já pega passagem mais barata, hospedagem mais barata, os destinos mais vazios, né? Que eu adoro. Eu não gosto de lugar muito cheio, não. Acredito que a maioria das pessoas é assim, né? Então, tem 2 sites que eu amo, que eu até hoje eu uso há anos para monitorar passagens baratas. Um deles se chama Passagens Imperdíveis e o outro se chama Melhores Destinos. Eu falo site porque é o hábito, eles também são aplicativos de telefone. Você pode, o modelo que te servir melhor, se você baixar o aplicativo, você bota os avisos para chegar no celular. No meu caso, eu cadastrei meu e-mail para receber as promoções no meu e-mail. E aí, o que acontece? Tem promoções muito boas, né? Por exemplo, a última vez que eu fui para Portugal agora, em março, voltei lá para apresentar minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz um mestrado em marketing turístico e lá em Braga, e eu voltei lá para apresentar minha dissertação. Eu morei lá por 1 ano e 1 mês, né? Em Braga, em Lisboa. Voltei para o Brasil. Inclusive, quero até saber de vocês, se vocês querem que eu fale aqui sobre como foi voltar para o Brasil. Porque aqui no canal tem
um vídeo quando eu cheguei em Braga, né, que eu contei toda a trajetória, né, de documentação e de tudo que é necessário para estudar lá. Depois tem um vídeo falando como é morar em Braga. Depois tem um vídeo dos perrengues que eu passei com, com aluguel lá em Lisboa. E tem um vídeo também sobre como é morar no centro de Lisboa. Eu morei em 2 lugares lá em Lisboa. Se vocês quiserem um vídeo, como foi voltar para o Brasil, e eu voltei para o Brasil, passei 4 meses em Aracaju, na casa dos meus pais, e voltei para Brasília, que é onde eu moro já há muito tempo, né? Eu morava antes de ir para Portugal. Aí vocês me dizem aqui se vocês querem saber como é que foi esse retorno. Vamos voltar agora ao tema central do vídeo. Então, você cadastra ou você baixa o aplicativo e você recebe inúmeras promoções. E assim, geralmente eu viajo assim. Quando eu fui para Portugal, eu paguei 3.500 ida e volta para Brasília, Lisboa, em voo direto. Né? Então, assim, foi um preço considerado muito bom, né? Porque se você compra sem promoção, eu já vi gente comprando de 6.000, de 7.000, e eu consegui esse preço bem interessante pela TAP e de volta. Então você compra, a dica é procure com bastante antecedência, e esse é o primeiro item da sua passagem, a coisa que você mais tem que fazer com antecedência é a busca da sua passagem. Então, procura com antecedência. Acho que vocês devem estar observando aqui um balanço, né? Eu tenho balanço aqui em casa. E lá atrás na televisão tem o canal Passos pelo Mundo, né? Porque eu adoro assistir vídeos do YouTube pela TV. E aí comprei, né? E aí o que é que eu faço? Eu uso esse site de busca só para localizar a passagem. Depois eu vou direto no site, no caso, nesse caso, no site da TAP. E se tiver a promoção, o mesmo valor, eu compro lá. Porque se você precisar resolver alguma coisa depois, mudança de data, cancelamento ou o que for, direto com a companhia fica bem mais fácil do que você depois ter que procurar um site desse intermediário. Já comprei em sites assim, e porque foi bem mais barato do que comprar direto no site da companhia. Mas é só nesse caso mesmo. Aí comprei, né? E deixei o hotel um pouco mais para frente. O hotel, é, eu gosto muito da plataforma do Booking, né? Que é muito bom para você pesquisar. Eu inclusive, tenho o link do Booking, né? De busca aqui no canal, né? Nos vídeos de diversos destinos e também lá no Instagram. Eu gosto muito porque tem aquele sistema de gênios, né? Quando você vai reservando muito hotel, você passa a ter descontos, a ter vantagens, upgrades. Então, eu gosto de concentrar tudo lá por causa disso. Mas é o seguinte: você procura um hotel que você gosta no Booking, depois, por desencargo de consciência, pega esse mesmo hotel, bota no Google, que aí você vai ver por todas as plataformas por quanto ele está. E se ele tiver um site com preço mais vantajoso diretamente no site, você pode também comprar. Mas olhe, a experiência que eu tenho tido, que eu tenho olhado muito, né, não há diferença entre o Booking e outras plataformas de preço. Então, assim, eu realmente gosto de concentrar tudo em um lugar só para ter essas vantagens, né? De upgrade, etc. É o que eu faço. Aí vamos montar agora o roteiro, né? Pela cidade. Eu vou falar um pouco de Europa agora, porque eu acabei de lançar uma série de guias sobre a Itália. Eu tenho um guia da Itália e Costa Amalfitana, e Florença, junto com o norte da Itália, e tem um geral da Itália que reúne todos esses destinos, né? Os menores são R$ 39,90 e o maior é mais R$ 20. Então, se você planeja uma viagem para a Itália, eu recomendo comprar o maior, e eu vou explicar para vocês um pouco como é que funciona esse guia daqui a pouco. Mas
Falando de Europa, como é que eu gosto de traçar o meu roteiro? Digamos que eu tenha 10 dias para viajar. Eu tento, em 10 dias, colocar os destinos o mais perto possível um do outro, para que você não perca muito tempo em deslocamentos entre aeroportos. Porque isso, além de encarecer muito a viagem, ainda você perde muito tempo e você cansa muito. E olha, eu vou dizer a você, a Europa é tão legal de você viajar de trem, é tão assim, e as estações de trem, elas são de centro a centro, né? Então, você consegue se deslocar de uma maneira muito mais agradável mesmo. Por exemplo, eu vou usar o exemplo que eu fiz em um roteiro de 10 dias. Eu cheguei por Paris, né? Meu voo de chegada era por Paris e meu voo de retorno era por Milão. Se você conseguir comprar assim a chegada por um destino e o retorno por outro destino, você tem muitas vantagens. Eu sei que muitas vezes não dá, por exemplo, quando você pega uma promoção mesmo. Geralmente é ida e volta para o mesmo destino, mas aí não tem problema. Você compra um voo interno depois para voltar de Milão para Paris. Mas eu vou contar a vocês como é que eu fiz. Essa foi a primeira vez que eu fui à Itália, já fui 4 vezes. Eu saí de Paris e aí eu fiz um roteiro lá de 4 dias. Aí eu peguei um trem para Lyon. Lyon é a capital da gastronomia francesa, uma cidade relativamente grande e muito interessante. Nossa, eu comi bem demais naquele lugar. Isso eu fui de trem, né? Aí depois, e aí eu tava com mais uma amiga e eu disse a ela, dentro desse roteiro, o que é que você tem vontade de conhecer? Foi aí que ela falou, queria Milão e queria Verona. E eu, que era a minha primeira vez na Itália, eu queria Florença e Veneza, que são dois tops, assim. Pensei em Roma, pensei, mas como meu voo de volta era por Milão, eu disse, eu não vou para Roma, porque eu vou sair muito da rota. Roma fica para outro momento. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode querer abraçar o mundo numa viagem só, porque são muitos destinos interessantes. Obviamente, se você quiser muito conhecer dois lugares que são bem distantes um do outro, tipo Praga e Paris, aí vale a pena, né? Você quer muito conhecer esses dois destinos, então você faz um voo interno e se puder chegar por Paris e sair por Praga, melhor ainda. Se não puder, voo interno para voltar. Então ela queria Lyon, né? Lyon e Verona. Então eu fiz um roteiro para incluir todas essas cidades, tudo por via rodoviária. Aí a gente desceu Lyon, aí eu vi no mapa que Turim estava no meio, entre Lyon e Florença. Nossa, Turim deve ser uma cidade muito interessante. E aí a gente também não fica muito tempo dentro do trem. Aí eu pegava sempre hotéis perto da estação de trem, porque eu não precisava pegar Uber. Já descia da estação, direto pro hotel, deixava a mala, ia passear. E na hora de ir embora, pegava a mala, voltava. E também eu sempre viajei com pouca bagagem. Isso, se vocês quiserem também um vídeo que eu explico o que é que eu levo numa viagem para a Europa no inverno, que eu viajo com mala de 10 quilos no inverno, tranquilamente, eu posso também ensinar vocês a fazer essa mala. Os assuntos são diversos, né? Eu acho que agora eu estou inaugurando agora um novo modelo é, sobre os bastidores das viagens, né? Porque vocês veem muito a aplicação das minhas técnicas na prática. Então, a gente desceu de Lyon para Turim, de Turim para Florença, depois de Florença, a gente foi para Verona, ficamos hospedadas 2 noites em Verona, porque Verona era mais barato do que Veneza, e aí a gente fez um bate-volta em Veneza, passei um dia em Veneza e depois eu pensei, cara, não dá para ficar só um dia em Veneza, eu vou voltar. Depois eu voltei, né? E passei 4 dias em Veneza. Mas fiz esse bate-volta e depois eu fui para Milão, né? E de onde eu voltei. Então você percebe que foi um roteiro assim, desceu de Paris, Lyon, fez isso e isso. Então assim, tudo na mesma rota e tudo muito perto, né, um do outro. Então, e é muito agradável andar de trem na Europa. É muito tranquilo, sabe? Não tem essa preocupação, porque, tipo, se você viaja de low cost,
Com certeza os aeroportos serão bem longe da cidade. Aí você tem que procurar transporte, porque também você não vá para economizar, não vai de Uber, nem de táxi, porque o preço é astronômico, não é como aqui no Brasil. Então, do aeroporto para a cidade eu sempre vou de transporte público. Quase todos os aeroportos da Europa têm transporte público, seja metrô, trem, ônibus. Pesquiso antes, né? Pelo Google Maps mesmo, você já vê quais são as opções, né? Entre o aeroporto e o seu hotel. Mas perceba que a trabalheira que é, né? Você ir e sair do aeroporto, geralmente em outra cidade, né? Tipo, em Barcelona mesmo, você vai para um aeroporto fora, quando você viaja de Ryanair. Todas as cidades, Paris também, enfim. E aí, a gente tem que tentar aproveitar essas cidades que são, e digo mais, as cidades do interior, elas são extremamente agradáveis e é onde você vive a cultura local mesmo. E eu amo fazer tudo a pé. Então, são destinos assim que você realmente faz tudo a pé. Em cidades maiores como Paris mesmo, você tem que aprender a andar no metrô, né? Que é tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você pega o mapa do metrô e você consegue se localizar. Nessas outras você faz tudo a pé. E é muito agradável, assim, uma vibe gostosa. E também as cidades do interior geralmente são mais baratas para hospedagem do que as capitais. Eu vou abrir aqui no computador para vocês entenderem um pouco como é que eu montei esse guia para ajudar todo mundo a viajar mais gastando menos. Esse é o guia completo da Itália, né? Você vê que na lateral tem as páginas e começa com um índice, né? Mostrando toda a divisão do guia. Você consegue acessar também o índice e a visualização das páginas no celular, né? Então fica bem facilitado, né? Apesar dele ter muitas páginas, mas essa organização facilita muito. E aí você tem toda a parte de documentação que você precisa, o mapa da Itália para você entender, né, onde estão as principais atrações. Eu faço o planejamento de quantos dias para quais destinos, né, para que não seja uma viagem muito corrida e atropelada que você não consiga aproveitar. E eu, claro, começo por Roma, que é a capital, mostrando um panorama inicialmente geral para você entender um pouco o que é a capital, com um mapa, né, que você clica lá no link, né, como eu mostrei aqui, e você já abre o link no Google Maps, já com a rota do seu primeiro dia. Então a gente tem rotas de todos os dias em cada uma das cidades que você só clica, né, e já faz a rota direitinho. Isso realmente é algo muito prático que eu aplico em todos os destinos. As dicas do que fazer nesse segundo dia, né? No caso do Coliseu, aí vai ter o mapa também para você seguir. Tem as dicas de restaurante. Ó, você vê que eu já estou passando um pouco as páginas mais rápido, mas tem um dia dedicado também ao Vaticano. E tem também o vídeo que está aqui no canal, né, que mostra todo esse roteiro que eu fiz em vídeo, para que você consiga visualizar como é na prática a aplicação desse roteiro que está todo mastigadinho, né, no guia. E aí depois a gente segue para outra cidade. Então, gente, outra coisa que barateia muito a passagem é você não ficar preso a um aeroporto, na Europa, por exemplo. Vocês viram que eu falei do meu roteiro que saiu de Paris e saiu e voltou por Milão, né? Mas digamos que você quer fazer uma rota é, pegando Alemanha e Itália, né? Aí você quer ir para Veneza, você não quer ir para Milão, mas aí se você pega o voo do Brasil direto para Veneza, é uma fortuna, porque ele é um aeroporto mais regional, né? Então você vai para Milão e de Milão para Veneza vai de trem. Você pode até acrescentar Verona, Bolonha, qualquer cidade ali do norte, e aí você pega um trem, pode ir para Innsbruck, na Áustria, que é uma cidade lindíssima. Uma vez eu desci, fiz o contrário, né, de Munique para Veneza,
que foi quando eu fui para Veneza da segunda vez, né? E eu coloquei Innsbruck só poucas horas, né, de uma conexãozinha, e era época de neve. Eu fiquei apaixonada. Assim, aquela ar de Suíça, porque tem os Alpes, né? Os Alpes nevados, e bem mais barata. E assim, eu me arrependi muito de não ter colocado um stop de pelo menos um dia ou dois ali em Innsbruck, porque eu acho que teria valido muito a pena. Mas enfim, como eu falo sempre, não dá para a gente abarcar o mundo. Eu cheguei a pensar, mas aí os dias em Veneza ia ficar muito espremido. Então eu tenho muito esse cuidado quando eu monto o roteiro também. Eu tento não deixar o roteiro ficar muito espremido e corrido. Eu sei que quando é a primeira vez que a gente viaja para a Europa, a gente quer conhecer o máximo de lugar possível. E a primeira vez que eu fui foi assim. Eu queria conhecer o máximo de lugares. Mas você até pode fazer isso de maneira rodoviária, ferroviária. E a recomendação que eu falo, como eu já faço, como eu já falei anteriormente, para não fazer isso de avião, porque realmente você perde muito tempo se deslocando de um aeroporto para outro, quando você naturalmente tem várias cidades e vários países, um perto do outro, que você pode se conectar de trem, de ônibus, enfim, de uma maneira que não seja avião, né? Outra dica que eu dou, que ajuda bastante, é você comprar os seus ingressos com antecedência. Vocês viram que eu abri o guia da Itália, e a cada dia de planejamento eu já coloco um ingresso selecionado que eu já tenho testado, né? Eu, por exemplo, coloquei dentro do roteiro de Roma, naquela página que vocês viram do Coliseu, eu já botei um link lá do ingresso que você clica, e eu botei a opção com áudio guia, que eu acho que fica melhor para você não se perder lá dentro é, da, do Coliseu, que é imenso, né, e cheio de curiosidades. Então, eu já deixei o link lá. Então, quando você já estiver planejando, já reserva, já compra com antecedência os ingressos, porque eles são ingressos sem fila. Se você não compra, você pode chegar lá, correr o risco de não ter mais ingresso, e aí você vai, por exemplo, a Roma e não entrar no Coliseu. Isso, assim, quando eu não tinha experiência, eu perdi algumas oportunidades, né? Por exemplo, a casa de Anne Frank. Quando eu fui para a Holanda, eu não visitei a casa de Anne Frank porque eu não comprei o ingresso com antecedência ainda, sem experiência, né? E eu comecei a aprender na prática como a viagem ela pode ser otimizada. E é isso que eu tento ensinar para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi no passado. Já chega com os ingressos comprados, porque você não precisa, mesmo que tenha vaga, mas você não precisa ficar na fila do ingresso perdendo tempo, entendeu? Você já entra sem fila. Nossa, depois que eu descobri isso, então, eu tenho guia de Portugal também, né? Tenho Portugal inteiro, tenho Lisboa e bate-voltas, e tenho Porto e Norte, né? E a vantagem de você comprar o guia inteiro de Portugal é porque reúne todas essas regiões que eu já falei, e ainda o sul do país, que é o Alentejo e o Algarve. São três regiões completamente diferentes uma da outra. Portugal é incrível. Tem vários vídeos aqui sobre a época que eu morei lá, vocês podem conferir. Vou deixar alguns aqui na descrição. Da Itália, vou deixar esse de Roma, né? E vou deixar o da Costa Amalfitana, que foi a minha última viagem para a Itália. E vou deixar também o de Lisboa, que é uma cidade que eu amo, e por isso eu quis também morar lá. Então, gente, vamos falar agora de alimentação. Não caia nesse pega turista de sentar em restaurantes perto de atrações turísticas, tipo da Torre Eiffel, do Coliseu, porque você paga uma fortuna para muitas vezes a comida ser ruim, né? Geralmente nesses lugares a comida não é boa e é caríssima. É melhor você andar algumas ruas adentro e você vai encontrar restaurantes menos turísticos, sabe? Ó, desconfie também desses restaurantes que as pessoas ficam na porta querendo te puxar força para dentro. Não caia nessa, porque eu já caí nisso e paguei muito caro nessa viagem de Roma. Então, isso eu também ensino no guia, esses macetes de como você
não cair no pega turista. Estou tentando trazer assim os mais importantes aqui, né, para vocês já terem uma ideia de como planejar e de como viajar. Então essa dica de alimentação também é ouro. E tem uma curiosidade, né? Cada país ela tem uma peculiaridade sobre a alimentação. Por exemplo, em Portugal e na Itália, eles colocam na sua mesa um pãozinho, no caso, com azeitona, com as manteiguinhas, uma água. Em alguns países você não paga por isso, mas na Itália e em Portugal você paga. Você pode, inclusive, muita gente lá em Portugal eu vi muito isso. A pessoa não pode retirar, porque para constar que ela não mexeu naquilo ali, mas se você não mexer também você não paga. Mas se você pegar uma azeitona, você paga por tudo, né? Na Itália isso chama de coperto. Então, se você quiser, né, você pode comer também, mas se você quiser economizar, come só o prato principal. Eu gosto muito de ir na Europa pedir o vinho da casa, que é sempre gostoso e é uma dica muito boa. Você paga 3 euros em Portugal. Em Portugal é mais barato, né? Mas, enfim, em geral não é caro o vinho da casa, com o prato principal e ótimo. Você pode também, em dias que você não queira gastar muito ou que você tiver com fome à noite, vai no supermercado e compra umas saladas que eles vendem lá, que vem a salada e vem um franguinho, vem sempre uma proteínazinha, então sacia muito. E compra também outras coisas já para deixar no quarto, né? Iogurte, se tiver geladeira dentro do quarto, enfim, algumas coisas para deixar abastecido e você não só comer na rua, né? Que isso acaba encarecendo muito a viagem. Bom, gente, aqui alguns macetes que eu uso, né, nas minhas viagens, mas eu vou voltar com outras dicas preciosíssimas para todos os viajantes, para ajudar vocês a montarem a viagem de vocês. Também vou deixar o link dos guias aqui na descrição, né? Se vocês tiverem interesse de viajar para algum desses dois países, super recomendo pegar tudo mastigadinho e organizadinho. Se eu tivesse esses guias antes de ir para esses destinos, nossa, eu não tinha caído nos pega-turista que eu já caí, nem nos perrengues. Enfim, até viajantes mais experientes passam por perrengue, né, minha gente? Já passei por vários, inclusive esse pode ser um vídeo muito engraçado para eu fazer. Também vou perguntar para vocês se vocês querem que eu deixe, que eu faça um vídeo sobre isso, né? Aproveitando, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo também e até a próxima!